Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse áudio manual. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre criptografia. Bem, existem muitos arquivos no computador que a gente não quer, que as pessoas que não estão autorizadas tenham acesso. Por exemplo, fotos, vídeos, gravações, programas, não importa. Existem certos arquivos que são confidenciais. E no caso do nosso computador ser invadido, no caso do nosso notebook ser roubado, não é muito bom que esses arquivos fiquem à disposição de pessoas talvez mal intencionadas. Para isso existe a criptografia, que do grego vem de esconder. Existem várias ferramentas para criptografia digital. Uma bem conhecida é o Locknot para criptografia de arquivos TXT. Embora essa não seja a opção mais segura, é uma opção bastante popular entre os usuários de Windows. Bem, o próprio sistema da Microsoft também oferece seu programa de criptografia chamado BitLocker, mas esse programa também não oferece uma segurança tão grande. Para contornar esse problema, foi criado um software chamado TrueCrypt, ou na tradução para português, criptografia verdadeira. Ele é um software gratuito, multiplataforma, o que significa que pode ser executado em Windows, Mac ou Linux, e está disponível para baixar na internet. Qualquer pessoa pode instalá-lo, distribuí-lo e fazer uso sem restrições. Para fazer o download, a gente acessa o site www.truecrypt.org www.truecrypt.org. Aqui no caso, eu estou utilizando o leitor de telas NVDA. O TrueCrypt já está instalado na minha máquina com Windows 7, mas os procedimentos para Windows XP, para Windows 8, para de repente você usar o Virtual Vision como leitor de telas ou JAWS, os procedimentos são bem semelhantes. Aqui eu não pretendo abordar todos os aspectos desse programa porque ele oferece muitas opções de criptografia. Aqui nós vamos nos ater apenas à opção principal, a criptografia de um arquivo, de um disco. Um arquivo que vai ser montado em um disco virtual para criptografar dados. Daqui a pouco nós vamos entender melhor como isso realmente funciona. Bem, aqui estou na área de trabalho. Aqui, TrueCrypt. Às vezes, se você baixar esse programa, pode ser que ele venha em inglês. Mas no próprio site do desenvolvedor tem um pacote de linguagem para português e você não terá dificuldade em instalar esse pacote. Aliás, a página toda está em inglês, mas é bastante intuitiva. É uma página bastante intuitiva que você, se tiver alguma dificuldade, pode usar o Google Tradutor. Abrir aqui o TrueCrypt. Aqui, o que é? Aqui ele apareceu uma lista, ó, com várias letras, de E até Z, no caso aqui do meu computador. Isso serviria no caso de eu querer montar uma unidade já criada. Aqui, como nós não temos um arquivo de unidade para montar, nós vamos primeiro criar essa unidade, criar esse disco virtual, para só depois poder abrir, colocar os nossos arquivos e esses arquivos estarem protegidos. Aqui eu aperto o Alt. Aqui eu estou indo com a seta para baixo até criar. Criar novo volume. Dá Enter. Aqui nós temos três opções. A primeira opção, a mais simples e a mais indicada, é criar um arquivo de volume. É um arquivo comum do Windows que você pode atribuir a extensão que você quiser, seja extensão PDF, TXT, DOC, MP3, não importa. A extensão aqui não importa mesmo, você pode deixar esse arquivo até sem extensão. Por um motivo de maior segurança, eu costumo renomeá-lo para .pdf, para ele ser camuflado como um arquivo de texto. Porém, você pode colocar a extensão que você bem entender, ou a extensão .tc, que é a extensão própria do TrueCrypt, se bem que essa eu não costumo utilizar. A segunda opção é criptografar uma partição do HD. Quando você particiona o seu HD, você pode proteger uma das partes para guardar dados. Essa opção eu não utilizo, particularmente também não recomendo, mas a opção existe e você pode usar como quiser. A terceira opção
a qual eu utilizo no notebook, é criptografar todo o HD. Então, antes de iniciar o Windows, antes de tudo, ele vai pedir uma senha na BIOS. Você vai digitar essa senha para o caso do notebook ser roubado, ninguém conseguir acessar os seus dados. Aqui no nosso caso, como eu já falei, nós vamos utilizar a primeira opção. Vamos dar um Tab. Avançar. Nós avançamos. Aqui nós temos dois tipos de volume, volume comum e volume oculto. Eu particularmente utilizo o volume comum. O volume oculto nada mais é do que um volume dentro de outro, duas criptografias. No caso de se quebrar a primeira, vai ter que quebrar a segunda para acessar dados mais confidenciais. É uma opção que aumenta a segurança? Sim, ela aumenta a segurança. Porém, aqui nesse tutorial eu não vou explanar exatamente como isso funciona, porque senão o tutorial ficaria muito longo. Então vamos nos ater à primeira opção, que é a mais simples, criação comum do volume. E padrão. Existem vários tutoriais na internet explicando mais sobre isso. Caso você queira se aprofundar no assunto, aqui eu vou só demonstrar como se cria um volume padrão. Com Tab aqui até avançar. Aqui nessa tela, às vezes pode acontecer do NVDA travar. Então nós vamos dar Alt Tab. Outro Alt Tab para voltar para a tela e a tela já está em foco. Eu não sei por que às vezes ocorre esse bug do NVDA travar na terceira tela. Porém, não é nada sério, apenas com Alt Tab você já consegue destravar. Aqui nós vamos selecionar qual o local desse arquivo. Vai ser um arquivo comum, conforme eu já disse, você vai selecionar em qual pasta esse arquivo vai ser criado. Não coloque o nome de um arquivo existente, porque se você colocar o nome do arquivo existente, o TrueCrypt vai acabar apagando esse arquivo e criando um arquivo novo. Aqui, ó, nunca salvar histórico. Nós devemos deixar essa opção marcada, porque não faz sentido você proteger seu arquivo com senha e deixar o histórico no computador. Portanto, nós vamos deixar essa opção marcada, vamos dar um Tab aqui até arquivo. Clicamos. Esse aqui é aquela tela padrão de escolha de arquivo do Windows. Aquela tela que todos os programas, quando nós vamos informar para o programa o arquivo para ele trabalhar, vai aparecer essa tela. Aqui no caso eu vou escolher o arquivo C:/inversa criptografia.pdf. Lembrando que isso é totalmente opcional, você pode colocar o arquivo em qual pasta quiser, da maneira que quiser, e a extensão também é livre. A extensão você pode usar qual você achar melhor. Aqui eu selecionei então o arquivo na janela padrão e clique em avançar. Aqui nós vamos ver as opções de criptografia. Existem basicamente três métodos principais de criptografia digital. São eles AES, TOFS e Serpente. O AES é o mais utilizado. O TOFS também é seguro, mas talvez nem tanto. E o Serpente é um modo alternativo. O TrueCrypt nos permite escolher qual desses modos utilizar na hora de criptografar um arquivo, na hora de criar uma unidade criptografada. Ou ele nos permite usar 2 ou 3 em conjuntos. Eu, particularmente, utilizo AES, TOFS e Serpente, os três, no mesmo arquivo para aumentar a segurança, pois o TrueCrypt nos permite fazer isso. Então, mas isso fica a seu critério. Você pode escolher qual assim desejar. Vamos com Tab. Isso aqui não precisa mexer, esse Benchmark, às vezes a gente não sabe exatamente como funciona, então deixa as opções padrão. Aqui também vai ter essa IP160. O que é isso? É o número de algoritmos que ele vai usar para criptografar. Não mexa nisso. Eu lhe aconselho a não mexer nisso, caso você não saiba exatamente o que está fazendo. Aqui, nós chegamos numa tela, sempre navegando com Tab, tá, gente? Sempre nós vamos navegar com Tab em todas as telas desse programa. Agora, eu estou indo com a setinha para baixo. Esse aqui que eu uso,
iStoffs e serpente, os três. Vamos avançar. Assistente de criação de volume. Clique em avançar. Aqui nós vamos definir o tamanho que terá o arquivo criptografado. Esse não é um arquivo expansível, que significa que ele vai ter sempre um tamanho fixo. Se você determinou que o arquivo vai ter, por exemplo, 50 megas, ele sempre vai ter 50 megas. Ele não é quanto mais você armazena, maior ele fica. Ele tem um tamanho fixo, isso até mesmo para aumentar a segurança e aumentar a velocidade na hora de criptografar e descriptografar, já que isso é feito em tempo real. Bem, aqui nós vamos criar, tá? Ele nos permite selecionar se megabytes, gigabytes ou kbytes. Isso fica a seu critério. Só quanto maior a unidade, obviamente, mais memória ela vai ocupar no sistema. Aqui no caso, como é apenas teste, vamos fazer uma unidade de 10 megabytes. Sempre com tab, tá? Vamos avançar. Aqui nós temos que definir uma senha. Não adianta nada nós criptografarmos muito seguramente um arquivo sem que ele esteja com uma boa senha. Colocar a senha 123, 321, 000, não adianta. Essas senhas são muito fáceis de serem quebradas. Então, eu te aconselho a usar uma senha com no mínimo 20 dígitos, de 20 a 25 dígitos, para aumentar a segurança. Seria também muito bom se você utilizasse barra, dois pontos, barra invertida, maior, menor, ponto, vírgula, números, arroba, todos esses caracteres especiais na sua senha, para que ela fique ainda mais difícil de ser quebrada. Então nós vamos digitar a senha. Aqui no caso eu escolhi uma senha simples, tá? Com 5 dígitos apenas, porque isso é um teste. Caso eu tivesse que criar uma unidade real, uma unidade para uso diário, com certeza eu escolheria uma senha muito maior. Damos tab. Repetimos a senha, né? Essa caixinha de verificação aqui, navegando com tab, serve para quê? Para ocultar ou mostrar a senha na tela. E eu prefiro deixar oculto. Usar arquivos-chave. O que vem a ser isso? Um arquivo-chave, ou keyfile, serve para aumentar ainda mais a segurança do TrueCrypt. Ele já é um programa seguro, porém aumentar a segurança é bastante bom quando nós precisamos transferir um arquivo criptografado pela internet. O método de arquivos de chave consiste basicamente do seguinte: você vai mostrar qualquer arquivo ou qualquer pasta para o sistema e cada vez que tiver que abrir o arquivo criptografado, ele vai pedir esse arquivo ou essa pasta. Isso é perigoso por quê? Por como é um arquivo comum, pode acontecer de você perder esse arquivo e não vai conseguir recuperar os dados que estavam criptografados. Portanto, eu utilizo esse recurso em situações bem específicas. Se for um arquivo que não existe tanta segurança, eu te aconselho, inclusive, a deixar isso de lado, a não usar esse recurso, embora seja um recurso interessante. Aqui no caso, se eu apertasse esse botão, ele pediria para eu indicar um arquivo, seja ele de qual extensão for, ou uma pasta, a fim de criar mais segurança. Mas, como nós não queremos isso, vamos com tab. Avançar. Assistente de criação de volume, diálogo aviso, seria tudo das fases de quebração de técnicas de toda essa pergunta. É recomendado que seja escolhida um seria com pelo menos 20 caracteres. Deseja realmente usar uma seria tudo total mais leve. Aqui, o próprio programa está me falando que a senha que eu digitei é muito curta. E se você digitar uma senha menor do que 10, 20 caracteres, essa mensagem vai ser exibida. Porque realmente é muito fácil para um sistema avançado quebrar uma senha com 5 ou 6 dígitos. Mas aqui no caso, como é apenas teste, apenas um tutorial, eu não vou usar essa unidade de fato, essa unidade vai ser deletada. Então sim. Assistente de criação de volume, diálogo, chave do cabeçalho, chave extra. Essa tela serve para ele gerar um número aleatório. O que acontece? O TrueCrypt precisa gerar um número imenso para garantir maior segurança. E como que ele faz isso? Ele utiliza o mouse. Então nessa tela, nós devemos fazer o seguinte: então, deixar essa tela aqui um pouquinho durante uns 30 segundos a 1 minuto na tela e mexendo o mouse o mais aleatoriamente quanto possível. Olha aqui o que ele diz, ó. Você mostra aleatoriamente quanto possível nessa janela. Quanto mais você demorar movendo, melhor. Isso aumenta significativamente a força de criptografia das chaves. Depois clique em formatar para continuar. Então, isso vai aumentar a força, conforme o próprio programa já escreveu ali na tela. Então, desliguei o rastreamento do mouse do NVDA, estou mexendo o mouse.
Eu estou mexendo para cima, para baixo, para direita, para esquerda, volta, retrocede, para lá, para cá, o mais aleatoriamente quanto possível. Quanto mais aleatório, maior vai ser a segurança dessa chave, né? Depois que você já mexeu bastante, já mexeu ali 1 minuto e meio, seja 30 segundos, não importa. Vamos clicar aqui em formatar. Voltar um tab e clicar em formatar. Não se preocupe. Não vai acontecer nada com o seu disco rígido. Essa é uma formatação virtual apenas para criar o volume. O disco rígido continua inalterado. Ele não vai formatar nada dentro do seu computador, não vai apagar arquivo nenhum. Isso aqui é apenas um método de criação de volume. Assistente de criação de volume. Diálogo volume. Foi criado com sucesso. Ok, botão. Ó, o volume foi criado com sucesso. No caso, como era um volume de 10 MB, foi muito rápido para ele ser criado. No caso, quando eu precisei criar um volume de 30 GB, que era um volume gigantesco, ele demorou bastante. Ele demorou na média de uns 10 a 15 minutos apenas criando o volume. Mas aqui no caso, como nós utilizamos um volume pequeno, essa operação foi relativamente rápida. Vamos clicar aqui, OK. Assistente de criação de volume. Diálogo volume. Foi criado e está pronto para uso. Se você deseja criar outro volume, clique em avançar. Caso contrário, clique em sair. Avançar ou avançar. Avançar ou sair. Caso você queira criar outro arquivo protegido, você vai clicar em avançar, vai aparecer aquela primeira tela. Caso você deseje sair, dá um tab, vem aqui em fechar e acabou. Então, agora o arquivo já foi criado. Não significa que ele está pronto para uso imediatamente. Ele é um arquivo criado, um arquivo que você pode pôr no pendrive, que você pode pôr no HD externo, você pode compartilhar no teu Dropbox. Ele é um arquivo protegido do TrueCrypt. Ou seja, para abrir esse arquivo, é importante que tenha o TrueCrypt instalado no computador, caso contrário, ele não vai abrir, obviamente. Isso não é algo preocupante, porque o programa TrueCrypt oferece versões para Linux, para Mac, para Windows. Nós apenas não vamos conseguir abrir esse arquivo no celular, porque esse programa não tem suporte para Android, Firefox, iOS ou qualquer outro sistema móvel. Os desenvolvedores ainda não implementaram essa função, portanto, ele fica restrito aos computadores. Bem, o arquivo está criado, agora nós vamos abri-lo. Agora eu abri aqui o Windows Explorer normalmente, como eu faria com qualquer pasta, e está aqui o arquivo. Criptografia.pdf. Vocês sabem que não é um arquivo PDF, ele está apenas camuflado. Nós usamos essa extensão para aumentar a segurança. Caso eu quisesse usar a extensão .mp3, caso eu quisesse a extensão .jpg, não interessa. Essa extensão realmente é apenas para aumentar a segurança e camuflar o arquivo no caso de uma invasão do computador. O invasor teria que adivinhar qual arquivo você está usando. Também é importante deixar esse arquivo não numa pasta separada, mas numa pasta com vários arquivos, para que ele fique mais escondido, por assim dizer. Agora vamos... Eu apertei Ctrl C aqui dentro desse arquivo criptografia.pdf. Agora eu estou aqui na tela principal do TrueCrypt, onde nós estávamos no começo. Ó. Aquela tela onde aparecem vários e várias letras para a formação de unidades. Agora, vamos supor que eu quero abrir o arquivo criptografado para usá-lo. Vamos apertar Alt. Vamos com a setinha para baixo. Selecionar arquivo. Isso que nos interessa por agora. Aqui abriu mais uma vez aquela janelinha de seleção de arquivo do Windows. No caso, você teria de procurar o arquivo criptografado. Como eu já estou com ele na minha área de transferência, eu colei aqui e a janelinha fechou. O arquivo abriu. Por mais que ele não tenha aparecido, ele abriu. Agora nós selecionamos uma letra aqui dessa lista. Vamos selecionar a letra R. Teclamos Enter. Ele pediu a senha. Então, minha senha aqui de 5 dígitos, digitei. Aqui ele mostra alguns dados, né, como o nome do arquivo. Se quiser fechar o TrueCrypt com Alt F4, pode fazer isso. Só que você não pode esquecer de fechar o arquivo criptografado na hora de desligar o computador. No caso, eu vou deixar o TrueCrypt minimizado. E vamos ver agora o que acontece. Vamos abrir o meu computador. Isso aqui também funciona com o DOSVox, tá? As opções de disco do DOSVox, apertar D, B e depois selecionar a unidade, como se fosse um pendrive. Isso aqui é praticamente um HD virtual, um pendrive virtual que vai funcionar em qualquer programa, DOSVox,
Windows, qualquer tipo de gerenciador. Eu estou aqui no computador, ó. Computador. Disco local C. Disco local R. Aqui, disco local R. Nós sabemos que isso aqui é um disco virtual, tá? R é a letra da unidade. Abrir. R. Está aberto, é uma pasta vazia. Se quiser copiar algum arquivo para dentro dela, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Ele vai abrir uma pasta comum, se você quiser criar subdiretório, criar arquivo, não importa. É uma unidade como se fosse um pendrive. Agora que você já usou, você quer criptografar aqueles dados que você colocou. Fecha todas as janelas que estejam usando o processo, vem aqui no TrueCrypt, ó. Acha a letra, que no caso nossa é R, e tecla Enter em cima. Só isso. A hora que você vê que sumiu aquelas informações, está apenas R, é porque o volume já está fechado, criptografado e protegido. Agora nós podemos desligar o computador, nós podemos continuar fazendo essas tarefas, sabendo que nossos arquivos estão protegidos por criptografia. Agora nós fechamos aqui a janela e está pronto. Espero que todos tenham aprendido, que todos tenham compreendido o funcionamento do programa TrueCrypt e que possam aproveitá-lo para colocar seus arquivos pessoais, suas fotos, seus vídeos, suas gravações, enfim, o que bem desejarem. Um abraço a todos e até o próximo áudio manual.